E se o maior equívoco da vida espiritual não tivesse a ver com o que fizemos, mas com a forma como enxergamos a nós mesmos? Essa é a pergunta de hoje para você refletir enquanto eu discorro aqui sobre a sessão número 5, Integridade e Espírito. Talvez uma das dores mais profundas do ser humano seja a sensação de que está incompleto, que falta alguma coisa, mais amor, mais valor, mais merecimento, aprovação, Deus. E muitas vezes a busca espiritual ela acaba se transformando numa tentativa constante de consertar algo que acreditamos estar quebrado dentro de nós. Mas o que me chamou a atenção aqui nessa sessão é que ela propõe uma visão completamente diferente. O texto sugere que o problema não é a falta de integridade, o problema é acreditar que nós a perdemos. Porque quando ouvimos a palavra integridade, normalmente pensamos em honestidade ou caráter moral. Mas aqui o significado é outro. Integridade aqui significa totalidade, completude, algo que não pode ser dividido, algo que permanece inteiro. E o curso afirma que é exatamente assim que Deus criou o espírito. Não parcialmente completo, não precisando ser reconstruído, mas plenamente íntegro. Na carta aos Romanos, Paulo faz uma declaração que diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Olha a força dessa afirmação. Paulo não está negando as dificuldades da vida, ele não está dizendo que não sofremos. Não está dizendo que não enfrentamos perdas, decepções ou fracassos. O que ele está dizendo é algo muito, muito mais profundo. Nada disso tem poder para romper aquilo que Deus estabeleceu. E talvez seja exatamente essa ideia que essa sessão transmite. Porque quando o curso fala sobre integridade espiritual, ele não está dizendo que a experiência humana não nos afeta. Ele está dizendo que existe uma dimensão mais profunda do nosso ser que permanece intacta. Os acontecimentos podem, sim, afetar nossas emoções, afetar nossa percepção e até a forma como enxergamos a nós mesmos, mas não alteram aquilo que Deus criou. E isso vai na contramão daquilo que normalmente acreditamos, porque geralmente olhamos para a nossa história e concluímos: fiz tudo errado, fracassei, ou eu sou um fracasso, errei de novo. E sem perceber, transformamos experiências em identidade. Mas existe uma diferença enorme entre aquilo que nos aconteceu e aquilo que somos. Em Colossenses está escrito: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui não diz que a vida verdadeira precisa ser criada, diz que ela está escondida, como algo que continua existindo mesmo quando não é percebido. E essa ideia conversa profundamente com o que o curso chama de integridade. Porque a integridade não é algo que se conquista, é algo que reconhecemos. Penso que é por isso que tantas tradições espirituais falam mais sobre despertar e não sobre construir, mais sobre revelar do que sobre criar. E então a sessão traz uma ideia muito interessante. Ela diz que o corpo e os milagres possuem algo em comum. Ambos são instrumentos de aprendizado. Olha que interessante. À primeira vista isso parece bem estranho, né? Mas o curso explica que enquanto acreditamos na separação, ambos possuem uma função. O corpo oferece o cenário da experiência. Os milagres corrigem a forma como interpretamos essa experiência. Mas nenhum dos dois é o objetivo final. Eles são ferramentas, são pontes, recursos temporários. E isso nos leva a uma das ideias mais reveladoras dessa sessão. O milagre não é o destino, o milagre é a ponte. Porque os milagres existem para corrigir percepções equivocadas. E a percepção só é necessária enquanto existe a crença na separação. O espírito não percebe, o espírito conhece.
Por isso os milagres não criam a verdade, como já foi dito. Eles removem os obstáculos que impedem a percepção. E talvez seja por isso que Paulo escreve aos Efésios que fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Olha que interessante. Antes da história, antes dos erros, antes dos acertos, antes das experiências humanas. Existe uma identidade que não foi construída pelas circunstâncias. Uma identidade que não depende do passado. Uma identidade que tem sua origem em Deus. E isso muda completamente a forma de olhar para a culpa. Porque uma das maiores prisões da mente é acreditar que nossos erros nos definem. Mas o curso desafia diretamente essa conclusão. Ele não diz que os erros não existiram. Ele não diz que devemos negar nossas escolhas. Ele apenas afirma que os erros não alteram a nossa essência. E isso nos lembra outra passagem muito conhecida de Paulo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Muitas vezes interpretamos esse versículo como se Deus estivesse criando uma pessoa completamente diferente. Mas talvez exista uma forma mais profunda de compreender isso. Paulo talvez esteja falando sobre uma nova forma de ver, uma nova consciência, uma nova percepção daquilo que sempre esteve lá, presente. E aqui chegamos a outro tema importante dessa sessão, a comunicação. O curso ensina que a comunicação é o estado natural do espírito e que os conflitos surgem quando essa comunicação é distorcida pelo medo, pelo julgamento, pela crença na separação. Isso lembra o que João escreve em sua primeira carta: quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Observe que João não fala de merecimento, não fala de desempenho espiritual, não fala de perfeição. Ele fala de permanência, de comunhão, de conexão, como se a união fundamental nunca tivesse sido realmente rompida, apenas esquecida. Então, os milagres não criam união, eles revelam uma união que já existe. Eles não produzem integridade, eles revelam uma integridade que nunca foi perdida. O Espírito foi criado para uma comunicação direta e perfeita. Quando a crença na separação surgiu, passamos a utilizar os meios indiretos de comunicação, né? Corpo, linguagem, percepção. Os milagres, então, ajudam a restaurar essa comunicação perdida, até que a consciência da unidade seja plenamente reconhecida. Isso tem um paralelo interessante com Paulo, né, com o que ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, versículo 13, quando ele diz assim: agora vemos como por espelho, obscuramente, mas então depois veremos face a face. Paulo está falando de conhecimento, mas a imagem é parecida. Hoje existe mediação, interpretação, ruído, depois haverá conhecimento direto. Quando o curso fala sobre comunicação, ele não está falando apenas de conversar ou trocar palavras. Ele está falando de um estado de conexão, uma conexão direta com Deus, com a verdade, com os outros. A separação criou ruídos nessa comunicação, sim. Por isso surgem os maus entendidos, será que tá certo assim, né? Os conflitos e a sensação de isolamento. Os milagres servem justamente para remover esses ruídos e restaurar essa conexão. No fundo, toda essa sessão parece apontar para uma única verdade. O caminho espiritual não existe para consertar o espírito quebrado. Existe para remover as ilusões que fazem parecer que ele foi quebrado. A melhor forma de resumir tudo que estudamos aqui nessa sessão é: você não está tentando se tornar inteiro. Está apenas aprendendo que nunca deixou de ser.